Aiko vivia na borda da vila de Hanamura, onde o vento soprava mais forte e as casas eram mais afastadas, como se até as construções preferissem manter distância. A sua cabana era simples, mas limpa, cercada por ervas medicinais que ela mesma cultivava com cuidado. Era uma mulher de presença robusta, pele clara e rosto sereno, mas sua aparência era tudo o que a vila precisava para rejeitá-la. Obesa desde a juventude, Aiko crescera aprendendo a ser invisível. As crianças corriam quando ela passava. Os homens a evitavam como se fosse um mau presságio. As mulheres sussurravam com desprezo ao vê-la. Era comum ouvir apelidos cruéis às suas costas, alguns ditos até na frente, com aquele riso contido que não escondia a maldade. Aiko, no entanto, não se deixava desmanchar por dentro. Andava com a coluna ereta, o olhar direto e a fala precisa. Aprendera, com o tempo, que a melhor resposta ao desprezo era a competência. Suas infusões de gengibre e folhas de ume aliviavam febres. Sua pasta de raiz de lótus era famosa por fechar feridas como mágica. Ainda assim, a maioria só a procurava em último caso, quando os curandeiros mais dignos estavam ocupados ou falhavam. Ela não reclamava. Preferia o silêncio do trabalho ao barulho da hipocrisia. Lá, entre as estrelas e os suspiros, ela permitia que a tristeza fluísse. Não chorava com frequência, mas sentia. Sentia como quem sente frio, não o suficiente para tremer, mas o bastante para nunca se aquecer. Naquela semana, os rumores corriam rápidos. Um samurai fora visto vagando pela estrada sul, desarmado, sujo e com os olhos de quem já vira demais. Diziam que era um homem perigoso, expulso de seu clã por covardia. Outros falavam em assassinato. Os aldeões se agitavam, reforçando portas, trancando janelas. Aiko, por sua vez, apenas observava. Já aprendera que o que se diz sobre alguém raramente revela a verdade. Afinal, se fosse por boatos, ela seria uma fera disfarçada de mulher. Na manhã do quarto dia, Aiko seguia pela trilha da floresta em busca de folhas de shiso quando viu algo que a fez parar. Um corpo caído à beira do riacho, parcialmente coberto por folhas e lama. Aproximou-se com cautela. O homem respirava, mas mal. Estava febril, com um corte feio na lateral do abdômen e os lábios ressecados. Mesmo desacordado, sua presença impunha respeito. Mas algo nele, talvez a expressão de exaustão ou o estado deplorável, despertou nela um impulso raro. Compaixão. Como curandeira, já socorrera bêbados, ladrões, até soldados inimigos. Por que não ele? Durante a noite, o homem murmurava palavras desconexas, nomes que ela não reconhecia, lembranças que pareciam pesar como pedras. Sem saber, Aiko havia aberto a porta não apenas para um estranho, mas para o início de uma mudança que tocaria não só a sua vida, mas o destino de todos ao seu redor. Olhou ao redor com olhos semicerrados. O teto era de madeira simples, as paredes repletas de estantes com frascos, raízes e folhas penduradas para secar. Tudo era humilde, mas limpo. Havia cuidado naquele lugar, algo que ele há muito não conhecia. Vai ajudar a febre a baixar. Ferimentos não me assustam. Gente, sim, acrescentou com ironia leve. Nos dias seguintes, ele foi se recuperando sob os cuidados de Aiko. À medida que a febre cedia, Rikuto se tornava mais consciente da situação. Sua espada havia desaparecido dias antes, levada por bandidos ou talvez esquecida durante a fuga. Estava sozinho, ferido e vulnerável, dependente de uma mulher que, por tudo o que vira no mundo, deveria temê-lo. À noite, lia em voz baixa passagens de um livro de provérbios antigos, enquanto ele fingia dormir, ouvindo cada palavra como se fosse água em deserto. Quando tentei impedir que um senhor feudal executasse um grupo de camponeses inocentes, fui acusado de insubordinação. A honra que jurei proteger me foi arrancada como uma veste suja. À medida que o corpo sarava,
Rikuto começou a sair da cabana, ajudando com lenha, carregando baldes, observando os corvos que o seguiam em silêncio. Aiko não o tratava como herói, nem como criminoso, apenas como homem. Era uma experiência nova para ele. Eles te odeiam por minha causa, disse Rikuto certa manhã. Era a primeira vez em muito tempo que não sentia necessidade de fugir. Talvez, pensou ele, a redenção não viesse com sangue ou espadas, mas com gestos pequenos, com presença, com respeito. Aiko sentia o peso daqueles olhares sempre que saía para buscar ingredientes ou conversar com os poucos que ainda aceitavam seu auxílio. Eles viam nela algo intocável, já desgastado pelo tempo e pelo preconceito, e viam em Rikuto o perigo do desconhecido. Em sua cabana, o tempo passava lento, mas a troca silenciosa de confidências tornava o espaço mais quente do que qualquer fogo. Bloco seguinte. Talvez essa pessoa tenha encontrado você. Certa manhã, enquanto Aiko caminhava pelo mercado, ouviu uma mulher dizer às suas costas: "Mas eles nos veem como ameaças", disse ele à mulher, sob a luz das estrelas. Na manhã seguinte, ao amanhecer, uma voz rouca ecoou pelo vilarejo. Um grupo de homens armados marchava para a cabana de Aiko, exigindo explicações. O medo e a desconfiança tinham alcançado o ápice. Naquele instante, sob o céu cinzento de Hanamura, dois excluídos se preparavam para encarar a vila que os rejeitava, não como vítimas, mas como forças que juntas poderiam desafiar o destino. Os dias que sucederam à chegada do grupo de homens armados foram de tensão crescente na vila de Hanamura. Muitos moradores ficaram divididos entre o medo do desconhecido e a curiosidade. A presença de Rikuto e seu abrigo sob o teto de Aiko era uma ferida aberta no que antes parecia ser uma comunidade monolítica. Mas na companhia de Aiko sentia-se renascido, como se uma chama tímida começasse a arder em seu peito. Ela, por sua vez, encontrava nele um porto seguro, alguém que não via apenas seu corpo, mas sua alma resistente. "Aiko, eu quero que saiba que você é mais do que essa vila vê", disse ele, com a voz rouca, mas cheia de sinceridade. Nunca ouvira tais palavras, nunca fora vista assim. Agora o samurai sujo e a mulher gorda andam juntos. Que vergonha para a vila. Ele sabia que não poderia fugir para sempre do passado e que talvez um dia teria que provar seu valor para todos. E assim, o sentimento entre eles crescia, misturando respeito, admiração e um carinho silencioso que não precisava ser nomeado. Cada gesto, cada olhar, cada pequeno momento construía uma ponte que os unia. O passado o chamava e o futuro traria desafios que eles ainda não podiam prever. Mas pela primeira vez, sentia que não estava sozinho para enfrentá-los. Enquanto a lua cheia dominava o céu, Rikuto sentia o peso do passado, pressionando seu peito como uma armadura invisível, pesada demais para ser carregada por muito tempo. A vida fora marcada por batalhas, perdas e decisões que jamais poderiam ser apagadas. Ele sabia que sua honra havia sido manchada, mas a ferida maior estava dentro dele, o inimigo que não podia ser derrotado com a lâmina. Pensava nas vozes que o condenaram, no olhar de desaprovação dos antigos companheiros e na imagem de sua própria fraqueza. A culpa corroía seu espírito e, por vezes, a dúvida o fazia questionar se merecia a segunda chance que Aiko lhe concedera. "Você não está sozinho", disse ela certa noite, quando o ouviu sussurrar palavras de desespero para o vento. Aos poucos, ele começou a aceitar que sua jornada não seria apenas sobre redenção diante dos outros, mas também sobre perdoar a si mesmo. "Se querem guerra, terão guerra", declarou ele, a voz firme e carregada de determinação. Enquanto a lua desaparecia no horizonte e o sol nascia tímido, Rikuto sentia uma centelha de esperança que não sentia há muito tempo. Sabia que o caminho seria longo, mas agora havia uma razão para continuar. Não apenas por ele, mas por Aiko, por eles.
O conselho da vila, composto pelos anciãos e líderes das famílias, decidiu que era hora de agir. Para eles, aquele momento representava muito mais do que um simples julgamento. Era a chance de mostrar quem realmente eram, além dos rótulos e das aparências. Este conselho deve decidir se permanecerão entre nós ou se devem partir para sempre. Ela se aproximou falando com firmeza. O fogo se espalhava rápido, ameaçando destruir a vila inteira. O medo transformou-se em pânico e os moradores correram para combater as chamas. Pela primeira vez, muitos viram além do rótulo que carregava. A multidão começou a murmurar em aprovação. Aos poucos, os olhares frios se suavizaram. Porém, a verdadeira vitória ainda estava por vir. Enquanto ajudavam a reconstruir as casas e organizar a distribuição de suprimentos, os dois perceberam que seu vínculo se fortalecia mais a cada desafio superado. Aiko, que outrora fora rejeitada por seu corpo e por sua diferença, encontrava em Rikuto um aliado que a via com admiração e carinho sinceros. Rikuto, por sua vez, sentia que sua alma encontrava paz pela primeira vez em anos. A água clara corria calma, refletindo o céu dourado do entardecer. Mas a vila ainda guardava suas cicatrizes, não só das chamas, mas das feridas antigas da intolerância. Havia aqueles que ainda resistiam, que não conseguiam aceitar a presença do samurai e da curandeira. Eiko, por sua vez, passou a compartilhar seus conhecimentos sobre ervas e curas, mostrando que a força pode estar na ciência e na compaixão. A amizade entre Rikuto e Aiko floresceu em algo mais profundo. Um laço que resistia às adversidades e que prometia resistir ao tempo. Naquela vila que um dia os rejeitara, eles haviam encontrado não apenas um lar, mas um propósito. As cinzas do incêndio ainda manchavam a terra, mas nelas brotavam sementes de esperança e renovação, assim como em Aiko e Rikuto, que agora eram mais do que excluídos. Eram símbolos de resistência e amor. Essas novas gerações nasceriam numa Hanamura mais aberta, menos julgadora. Em uma manhã clara, o Conselho da Vila convocou uma nova reunião, mas desta vez para celebrar a coragem e a união. O líder do conselho, já menos austero, dirigiu-se a todos. Naquela mesma tarde, Rikuto e Aiko caminharam até o topo da colina onde o samurai havia passado tantas noites em vigília. Lá, de mãos dadas, olharam para a vila que tantos havia rejeitado e agora os acolhia. Naquele momento, um sentimento profundo de paz os envolveu. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons quentes, como se o mundo celebrasse aquele novo amanhecer. E assim, sob o céu que lentamente escurecia, dois corações que outrora foram excluídos encontraram seu lugar no mundo, não como vítimas, mas como vencedores que transformaram a dor em força, o preconceito em amor e o silêncio em esperança.